Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a pastora Andréia, eu estou aqui para conversar com vocês sobre umas mulheres bem maravilhosas que tem na Bíblia. E Deus é tão bom que hoje é o dia das mães, né? Eu tenho uma mãe muito especial. Deus me deu uma mulher muito especial para cuidar de mim. E uma coisa que essa mulher fez por mim foi me apresentar a Jesus. Mas de uma maneira muito especial, porque ela sempre foi muito prática com as coisas com as coisas de Deus, né? Com a palavra de Deus. E ela me ensinou com cuidado. Ela dizia para mim, quando eu vinha com alguma novidade, eu me lembro, eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia eu encontrei a FM. Ixi, Maria, isso diz até a minha idade, né, gente? E eu fiquei muito animada quando eu vi as músicas de Gil, Caetano e Djavan, e eu fiquei assim assustada. Eu devia ter uns 12 anos. E eu ficava pensando naquelas letras, porque eu gostava muito. Mas eu precisava conversar com alguém sobre aquilo, porque naquela época, na minha igreja, a gente não podia nem ouvir rádio, dava ali FM. Era pecado, pessoal. Para você ver como as coisas mudam, né? E eu fui conversar com ela e ela disse, você pode ouvir, mas tome cuidado, porque isso pode mudar o seu pensamento. Eu achei tão legal isso. E eu nunca me esqueci disso. Com certeza mudou meu pensamento. Mudou mesmo. Aquelas letras daquela época, porque hoje em dia a música está muito diferente. Mas, sinceramente, foi muito bom para mim. Mas hoje, falaram para mim, para eu falar sobre Maria. Mas na hora que eu vi o título, Maria, eu não me lembrei primeiramente da Maria, mãe de Jesus, eu me lembrei de outra Maria. E eu quero conversar com vocês sobre essas duas Marias. A primeira Maria é a Maria de Betânia. Você vai já identificar quem ela é, né? Mas, como eu ia falando, o Dia das Mães, né? Hoje é Dia das Mães, mas nós somos mulheres, somos filhas, somos irmãs, somos esposas. A gente é tanta coisa, né, pessoal? E a gente é mãe também. Mas vamos lá, Maria de Betânia. A gente vai encontrar Maria de Betânia no Evangelho, histórias sobre ela. Eu peguei 3 histórias sobre ela. A primeira, vamos lá. A primeira vez que a gente encontra falar sobre ela, Lucas 10, do 38 a 42. E nós vamos ler o texto inteiro, porque a gente tem que valorizar dar valor ao que precisa ser valorizado, que é a palavra de Deus, né? O que eu vou falar é o meu pensamento sobre a palavra, mas a palavra em si é a palavra de Deus. É ela que fala ao meu coração. O que eu vou dizer é o meu pensamento sobre o que eu li, mas a palavra é a palavra. Eu gosto muito da versão transformadora, e o texto hoje está todo nessa versão que hoje é que eu gosto mais, porque em outros tempos eu gostava de outras versões, hoje eu tenho lido essa. Mas vamos lá. Lucas 10, do 38 a 42 diz o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então vamos observar. Para observar Maria, a gente dá uma olhadinha em Marta, né? Marta faz o que todo mundo faz hoje. Ela corre, se inquieta e reclama.
Não é isso? Oh, mulher reclamando, essas mulheres falam demais, essas mulheres reclamam. Meu Deus, são inquietas, são agoniadas. Pois Marta era desse jeito. Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Então, o primeiro ensinamento que eu vejo na vida de Maria, sem ela dizer nada, viu? Ela não falou nada. Ela só agiu com o jeito peculiar dela. O que ela me ensina? Que ao invés de correr, ao invés de se agoniar, ao invés de reclamar, sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele quer nos ensinar. Não importa se eu sou sua filha, se eu sou namorada, se eu sou noiva, não importa se eu sou só irmã hoje, não importa. Quanto mais cedo eu aprender a me sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele quer me ensinar, vai ser melhor para mim. Olhamos muito para os outros, queremos o que o outro tem, conflitamos com o outro, até perder a paz. E não lembramos que quem está do nosso lado é o nosso próximo, não é? E é o que Jesus mais quer nos ensinar. E eu me lembrei de uma coisa que o pastor Cláudio Duarte ensinou. Ele disse o seguinte: ele disse que foi em algum lugar e quando chegou lá, ele andou de jet ski. E ele ficou muito animado, muito feliz. E ele chegou em casa, minha filha com a esposa dele: vamos comprar um jet ski. Aí ele olhou para ele e disse assim: Cláudio, nós vamos botar onde? Né? Onde é que nós vamos botar isso? Aqui não tem nem lagoa, Cláudio. E aí foi que ele foi pensar: meu Deus, onde é que eu vou botar isso, né? As angústias da vida, o ter pelo ter. E Maria, aos pés de Jesus e ouvindo o que ele queria lhe ensinar. São dias difíceis, mas nós, enquanto mulheres e mães, se a gente puder ensinar isso aos nossos filhos, a gente tem mania de querer que eles sejam mais do que a gente, que eles acumulem mais do que a gente. Puxa vida, aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para nos ensinar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou contra coach não, eu gosto da questão das metas, né? A questão de você se conhecer para conhecer o outro, mas um movimento que eu tenho visto com relação ao coach não é de autoconhecimento, mas é de um consumismo fora do comum. Se você não tiver, você não conseguiu. Gente, pelo amor de Deus, nós enquanto mães não podemos ensinar isso para os nossos filhos, não. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Mas vamos continuar. A segunda vez que a gente ouviu falar sobre Maria de Betânia, em João 11, a ressurreição de Lázaro. Vamos lembrar. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Marta e Maria. Foi Maria, a irmã de Lázaro. Olha, a Bíblia fazendo spoiler, gente. Isso eu vou falar depois. Ah, Jesus. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Mandaram um recadinho, né? Quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais de 2 dias onde estava. Mas olha, Jesus fez para ficar. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Opa! Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Ele tinha o controle de tudo, ele tem o controle de tudo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus estava apenas...
Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele diz claramente, Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé apelidado de Gêmeo, disse a seus discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Vamos observar essa mulher. Ao invés de correr, vamos continuar, senão eu conto logo tudo. Marta disse a Jesus, olha Marta, correu, não é? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pediu. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. E a Marta, cheia de fé, presta atenção. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. E o agoniado, ele vem quando dá uma de espiritual. A verdade é essa. Eu tenho muita experiência com isso. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse, a Marta, né? O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Foram com ela, né? Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei se é imaginação minha, mas eu consigo ver a diferença da abordagem de Marta e da abordagem de Maria. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. E aí Jesus chorou. Muita coisa dizem que Jesus cheirou, um diz porque Lázaro morreu, eu não acredito, porque ele sabia que ele ia ressuscitar. Pela indignação, pela falta de fé do povo, pode até ter sido, mas eu não sei, a gente só lê, né? Aqui diz, Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Talvez ele sabendo desse tipo de pensamento dividido, né? Essa falta de fé dos dois, dos pensamentos, das pessoas que pensam assim. Bem, Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias. O negócio não está bom. Disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Sabe, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram uma pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Um texto muito rico. E o que é que eu posso aprender ainda com essa Maria? Maria esperava no Senhor. Maria não se desesperava. Ela não bancava a durona, nem a espiritual. Ela se entregava e ela chorava aos pés de Jesus. A gente quer bancar o durão, né? Ah, não sei.
sou o bichão, eu sou a garotona, né? Mas chorar aos pés de Jesus, deixar que Jesus nos conheça através da nossa boca, através da gente mesmo. De chegar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu sou assim. Eu me lembro de quando a gente teve Covid aqui em casa, que o Nildão passou mal. Irmãos, qualquer aflição na minha casa, só tem... O próximo passo é o seguinte, vou contar pra vocês. O Nildão passou mal, pastor Nildão passou mal e a gente pegou, deu banho nele, eu e o Lucas, e colocamos ele na cama, bem quietinho, sentado. Porque a gente não sabia o que ele estava sentindo. E imediatamente eu disse, Lucas, pega a Bíblia. E eu peguei a harpa. Porque, irmãos, eu gosto muito das músicas que nós cantamos, eu acho maravilhoso, sabe? Já vamos cantar umas músicas novas aí. Mas tem uma coisa, eu acho a harpa às vezes tão direta. Pá! E eu estava precisando de algo direto, naquele momento. E eu comecei a cantar, e o Nildão ficou bom logo, graças a Deus. E eu acho maravilhoso, porque toda vez que essas coisas acontecem aqui em casa, o Lucas está junto. Então ele é testemunha do mover de Deus na nossa casa, graças a Deus por isso. Ele nunca vai poder dizer que não viu milagre. Ele viu. Teve um dia que o Lucas teve uma dor de cabeça muito forte. E eu já tinha dado todos os remédios, e eu sabia, que já tinha acontecido outras vezes, que se eu levasse ele para o médico, como eu já tinha medicado, quando chegasse lá no médico, ele já não estava com dor. E ele ficava, mãe, vamos para casa? Mãe, vamos para casa? E eu na emergência de madrugada, eu, ele e o Nildão. Tudo aqui é eu, ele e o Nildão. Aí eu disse assim, Lucas, senta aqui, deita aqui. Ele se deitou e eu peguei a harpa e comecei a cantar. E cantava, e chorava, e pedia a Deus, isso bem baixinho. Quando chegou na quarta música, ele já abriu o olho. E incrível, ele tem 21 anos, ele estuda publicidade, o negócio dele é vídeo, ele é antenado, ele é moderno. Mas quando ele escuta aquelas canções, ele fica assim olhando. Aí eu disse, você melhorou? Ele melhorou, mas continua. Aí eu continuei, eu cantei acho que umas 10 canções com ele. E ele, mãe, já tô bom. Aí ficou quietinho, né? Quando foi no outro dia, ele já tava bom, ele disse assim, mãe, vamos fazer aquilo de novo. Eu, aquilo o quê, menino? Eu me deito e a senhora canta. Esses momentos são tão preciosos, querida. Tão preciosos. Eu nunca vou me esquecer. Quando o Lucas estiver casado, com os filhos dele, que não vai demorar, em nome de Jesus, eu não vou me esquecer. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Que quando eu canto, o Espírito Santo vem e cura meu filho. Quando eu oro, o Espírito faz alguma coisa na minha casa. Isso sim é mover de Deus. Isso é viver uma vida com Deus. É ter Jesus dentro da nossa casa, mulher. Preste atenção, em nome de Jesus. Às vezes a gente... Eu trago aqui a questão de Maria e de Marta para que você observe. A mulher de hoje, a mulher moderna, ela corre, ela faz, ela vira, ela move, ela faz, acontece, blá, 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 blá. Mas Maria, com aquele jeito dela, quieto, esperando no Senhor, querendo ouvir, porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Era ela que chamava a atenção de Jesus. Terceira vez que a gente encontra essa Maria de Betânia. Mateus 26, do 6 ao 13, diz o seguinte. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Gente, quando ele fala de alto preço, é porque era muito caro mesmo. Jesus, sabendo do que falavam, disse, por que criticam essa mulher? Por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Gente, ela fez hoje para o futuro. E Deus escolheu essa mulher para fazer isso. Isso que ela derramou sobre Jesus era algo que ela guardava
para o casamento dela. Porque naquele dia ela ia enfeitar o leito dela e do marido, ela ia fazer, tá perfumado para a primeira noite deles dois. Mas ela disse, não, o meu Senhor merece isso. E ela derrama aquele perfume sobre Jesus. E Jesus disse, vocês não estão vendo? Ela está me preparando o meu corpo para o sepultamento. Ninguém ia fazer isso, só essa mulher mesmo. E com certeza Deus escolheu essa mulher para esse propósito. E eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e delas se lembrarão. E Deus seja essa mulher simples, uma mulher notória, uma celebridade da Bíblia. Porque fala sobre ela em João, em Marcos, João, Marcos e Mateus. Os evangelhos falam sobre ela. Contam a história dela. Olha, essa mulher, ela era solteira, não é? A gente sabe disso, ela morava com o irmão, ela tinha isso, ela tinha esse perfume para o primeiro dia dela. Eu não sei se ela tinha um par naquela época, a Bíblia não fala sobre isso. Mas essa mulher, ela se tornou notória pela sua simplicidade, né? Hoje em dia, eu sei o que é se sentir, como é que eu me sinto segura. E eu sei que muitas vezes tá com o cabelo ajeitado, tá com a unha feita, né, uma roupa bonita que dá pro seu corpo, dá direitinho. Isso faz a gente se sentir segura. Mas nós não podemos nos pegar só nisso, não. Os nossos títulos não são neles que nós temos que ter segurança. É muito bom tê-los, né? É muito bom estudar, fazer acontecer, é muito bom. É bom para a nossa autoestima. Mas nós temos que ter segurança no Senhor. E essa simplicidade dessa mulher chamou a atenção de Jesus. Então essa é Maria de Betânia, uma mulher muito especial, uma Maria muito especial. E agora eu quero falar sobre Maria, mãe de Jesus. Uma mulher fantástica, uma mulher cheia do Espírito de Deus, uma mulher que não tinha medo do futuro. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá. O anúncio do nascimento de Jesus em Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Eu estudando, eu vi que o pessoal estava dizendo, até o povo falando, né? O povo estudando e dizendo que Maria também podia ser da linhagem de Davi, mas ela precisava de um par que fosse da linhagem de Davi. Hashtag fica a dica, viu? Gabriel, descendente do rei Davi. Tinha que ser dessa raiz, né? Jesus é da raiz de Davi. E os profetas diziam isso. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, é o anjo Gabriel, viu, gente? Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Mas Maria perguntou ao anjo, rapaz, mas como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho. Está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E o anjo contextualizou dentro do que... com algo que estava acontecendo dentro da família de Maria, né? Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Bem, ela estava no ano de noivado dela, com José, mas, segundo a tradição judaica, José via ela de longe. Ele não podia ter contato com ela, né? E aí o anjo diz uma coisa dessa.
Rapaz, se ela fosse pega naquela época grávida, sem estar casada, ela ia ser apedrejada. E José sabia disso também. E o anjo deve conversar com José sobre tudo isso, né? E, gente, o casamento pro povo judeu é uma coisa assim, é uma grande celebração de muitos dias. Então eles tiveram que se apressar para fazer tudo isso, porque tá dentro da tradição deles, né? Mas eu creio que quando Maria diz assim, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito, é uma palavra profética. É uma palavra para o futuro. Olha o que Isaías 7,14 disse. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. O profeta já tinha dito isso. O profeta já tinha falado que Jesus ia nascer em Belém. Já estava contextualizado. Isso era lei. Eles conheciam. Muitos conheciam decorado, né? Eles tinham isso de ler. Mas o que é que me chama a atenção? Essa mulher compreende o propósito da vida de Jesus. Como mãe, ela estava com Jesus, mas não atrapalhava Jesus. Olha o que a Bíblia fala sobre a infância de Jesus. Olha que coisa interessante. A infância de Jesus é Nazaré. Após cumprir todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Quando Jesus vai e se perde, você lembra disso? Quando eles encontraram, olha o que acontece no versículo 48. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Aí Jesus diz: Mas por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Né? Naquele momento ele era pequenininho. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. O que é criar um filho saudável? Emocionalmente saudável. Esses dias eu sou professora. E eu tive que fazer uma chamada de vídeo com uma aluna que estava com um probleminha numa questão de matemática. Aí eu liguei para ela, né? Como é que você tá? Ela já atendeu? Tia, professora, não sei o que, não sei o que. Enquanto estava só eu e ela conversando, estava tranquilo. Irmãs, quando a mãe dela chegou, sangue de Cristo tem poder, ela gritava: Fulana, você não está fazendo isso! Fulana, você está prestando atenção! Fulana, a mulher está dizendo isso! E eu calada, eu dizia... Toda vida que ela gritava, eu parava o que eu estava dizendo, né? Mas ela jurava que estava ajudando a filha dela. No entendimento dela, ela estava até me ajudando. Mas criança que é... Sabe, criança que cresce com grito, com palavras negativas. Gente, as pessoas que estão no mundo, inclusive nós, elas vieram de uma mãe. Ninguém veio ao mundo sem passar por uma mulher, por uma mãe. E que tipo de mundo nós temos? Eu sou produto de uma casa. O Lucas agora é produto de outra casa, não é assim? Nós não fazemos com nossos filhos só o que nós queremos, com certeza. Mas nós temos que pegar os bons exemplos e pegar para a nossa vida. Maria sabia pela Escritura o que aconteceria com Jesus. Mas ela foi obediente até o fim. Ela foi obediente à palavra, ao que o anjo diz, ao propósito de Deus. Ela guardava o propósito no seu coração. Imagina você acreditar que você tem um filho que vai ser crucificado, arrastado, moído, furado por uma lança, crucificado. Isso era uma morte vergonhosa naquela época. Mas você firme.
cuidava do seu filho, não para ela, mas para o propósito. Eu tenho um filho. O Lucas é meu filho querido, mas ele não é meu. Deus tem um propósito na vida dele e eu peço a Deus todos os dias, Senhor, cumpra o propósito. Cumpra o propósito, Senhor. Não deixe que ele se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Cumpra o propósito. Que nada atrapalhe meu filho para o propósito que Deus tem para a vida dele. E ela confiava no propósito de Deus. Antes de olhar com os olhos naturais dela para o que ele ia passar, ela sabia que ele era o filho de Deus, que Deus tinha um propósito com o filho dela, né? Que aquele filho era de Deus e que Deus tinha um propósito com o filho dela. E é isso que nós temos que crer, mães. Sabe? Ser mais Maria de Betânia, mais calma para tratar com os nossos filhos. Às vezes o Lucas diz, mãe, é 21, não é 12 não. E eu tenho tentado me encaixar nesse 21. Porque senão eu trato como se fosse 12. E um dia um amigo, ele disse para mim assim, ó, não tire o poder de decisão do seu filho. Ele é homem. E eu, hoje mesmo que o meu filho erre, eu permito que ele tenha as decisões dele. Porque não é para mim. Ele nasceu para um propósito, eu creio nisso. E eu creio que os nossos filhos todos, de cada mulher que está ouvindo, essa criança que Deus lhe deu, esses filhos que Deus lhe deu, são para um propósito. Deus não fez nossos filhos para ter depressão, para ter angústia, não. Isso são as coisas da vida. Mas o propósito de Deus precisa ser cumprido na vida deles. E nós temos que orar por isso. Nós temos que cair aos pés de Jesus por isso. Nós temos que ouvir o que Jesus quer falar para os nossos filhos. O que Deus quer para os nossos filhos, enquanto eles ainda não sabem, o Senhor pode falar para nós. E a gente pedir que Deus fale para eles também, mas com calma, com misericórdia, sabendo o valor que os nossos filhos têm. E não repetindo os erros que os nossos pais fizeram conosco, não é? Afinal de contas, eles não erraram porque quiseram. Eles erraram porque o ser humano erra. Quantas vezes eu não errei com o Lucas? Eu acho que o Lucas não gosta de matemática por causa de mim. Um dia eu fui fazer uma lição com ele, dei uns berros nele, tadinho. Eu me arrependo disso até hoje. Ele tem 21. 15 anos depois, eu ainda me arrependo disso. Já pedi perdão, errei, eu digo, meu filho, me perdoe, você sabe que a mãe erra. Mas eu escuto do meu filho, por exemplo, um dia desse, eu tive que deixar o refrigerante. E foi em setembro do ano passado, e eu deixei o refrigerante. Graças a Deus. E eu disse, meu filho, eu achei que eu não ia conseguir. E ele olhou para mim e disse assim, mamãe, a senhora achou que não ia conseguir, mas tudo que a senhora consegue. Não é interessante ouvir isso de um filho? Pois Deus abençoe você como mãe, Deus abençoe você como mulher, que haja a presença do Senhor na sua casa, que a coisa mais importante da nossa vida é a presença do Senhor no nosso coração e na nossa casa. Não adianta, mais do que nunca, não adianta ser crente só quando tem igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Juntos somos o povo de Deus. Mas eu desejo que o Senhor lhe abençoe, que esse dia, hoje, tenha sido um dia muito interessante para você, não pelos presentes que você ganhou, mas pela presença dos seus filhos ao redor da sua mesa, celebrando com você, mesmo com essa onda de Covid, não é? E vamos aprender com essas mulheres a obediência do Senhor e estar aos pés do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar nós e a nossa casa. Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui, né? E já a gente vai estar juntos lá na home, celebrando, cantando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.